A gente vai olhar para tudo que aconteceu em 2024 para a gente conseguir olhar para 2025 e para o futuro. E eu vou contar uma história para vocês, uma visão do que aconteceu no nosso mercado, mostrando o que deu certo e o que deu errado, e para que a gente possa então acelerar e colocar os nossos esforços em 2025. E aí eu já vou dizer que 2024 foi muito bom. 2024 foi considerado o melhor ano da história do mercado imobiliário desde 2014, que foi quando a gente começou a medir isso. A gente vendeu mais de 380 mil unidades, sendo que o Minha Casa Minha Vida foi metade desse valor. O mercado imobiliário do Brasil, ele teve 370 mil unidades lançadas e a gente teve 380 mil unidades vendidas. Significa que tudo que foi lançado em 2024 foi vendido. Parte dos imóveis que foram lançados em 2023, nós vendemos em 2024. 2024 foi considerado o melhor ano da história para o mercado de apartamentos e casas novas. A gente não está falando de revenda, a gente está falando de lançamento. Por que teve essa melhora, né? A gente aumentou o benefício para até 55 mil subsídios, até 55 mil. A gente teve um aumento de valor do Minha Casa Minha Vida para até 350 mil reais. E uma coisa que mudou muito o jogo, que foi o programa de incentivo regional, ou seja, a gente teve regra diferente por regiões. Então, uma região que tem uma renda um pouco menor teve um subsídio maior. Isso gerou um impacto enorme dentro do mercado de Minha Casa Minha Vida. 2024 foi o melhor ano histórico do mercado imobiliário para a venda de imóveis, com ticket acima de 3 milhões de reais. O alto padrão, ele teve um aumento de 17,6% no valor total vendido. E a gente teve um aumento de 1,2% nos lançamentos. Quais foram os fatores positivos para chegar nesses números, né? Primeiro, a gente teve uma taxa de desemprego no final do terceiro trimestre de 6,2%, que é o menor desemprego da história recente. A gente teve estabilização nos custos da construção civil, venda de imóveis novos com crescimento de 27,4% só entre janeiro e julho de 2024. Esses foram os anos que a gente teve um volume muito alto de vendas. A gente vendeu só no terceiro trimestre de 2024, e aí eu já estou usando dados dos relatórios da Abrainc. A gente teve venda de imóveis novos com crescimento de 27,4% entre janeiro e julho de 2024. Então a gente cresceu quase 30% em relação a 2023. As vendas no terceiro trimestre de 2024 bateram 105.900 unidades. Isso foi um aumento de 20,8% em relação a 2023. Hoje nós estamos vivendo uma fase de expansão do mercado imobiliário. Quanto tempo nós podemos esperar essa fase de expansão? Normalmente, os ciclos, eles têm uma duração de 7 a 10 anos. A gente pode esperar que a gente tenha uma fase de expansão indo de 2029 até 2033, mais ou menos. Então, quando a gente olha para os lançamentos novos, de uma forma geral, a gente teve um crescimento geral. Então eu falei sobre vendas, a gente teve um aumento de 27,4% nas vendas de janeiro a julho de 2024. Nós tivemos 105, quase 106 mil unidades vendidas no segundo trimestre, que significou um aumento de 20,8% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Então a gente está vendo uma linha ascendente, e é uma linha ascendente agressiva. A gente está falando de quase 21% de crescimento. Isso é coisa pra caramba. A gente teve o lançamento de novos imóveis. Teve um crescimento de 7% no terceiro trimestre em relação ao terceiro trimestre de 2023. 2024,
nós aumentamos em 16% a quantidade de imóveis lançados no Brasil. E nós aumentamos o preço em 11,2%. Duas ótimas notícias. As vendas aumentaram 12,4% em volume, em número de unidades, e aumentaram 10% em valor. Outra excelente notícia. Qual é o déficit habitacional do Brasil? O déficit habitacional é de 6 milhões de domicílios. Nós precisamos investir até 2033 2 trilhões de reais para resolver o déficit habitacional e atender a demanda futura por moradia. Para 2025, o Minha Casa Minha Vida prevê um investimento de 123 bilhões só para 2025. Isso vai gerar 10 mil novas unidades habitacionais em 19 estados. E a gente viu que metade das vendas do ano inteiro, de 2024, foi do Minha Casa Minha Vida. Então, se a gente está falando aí em fazer 10 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, e a gente está falando numa venda aí de 305 mil unidades, tá faltando coisa aí nessa matemática, né? Tá faltando unidade. Eu fiz uma conta de quanto tempo levaria se a gente tiver uma média aí de 450 a 500 mil unidades colocadas no mercado para serem comercializadas, porque hoje a gente não está com esse número ainda, a gente levaria 18 anos para terminar o déficit habitacional. Significa que a gente vai ter sempre demanda. Qual é o indicador que explica mais sobre a oferta? É o VSO, é o Venda sobre Oferta. Então, o que aconteceu em 2024? O nosso VSO subiu 4%. Hoje nós temos um VSO de 29,5%. E o que isso significa? Significa que eu vendo 30% do meu produto em 3 meses. Então significa que a média do Brasil é vender um produto 100% em 9 meses. Isso é o que está acontecendo no mercado hoje. Então entendam, o nosso mercado está extremamente aquecido. O que a gente pode esperar então para 2025? A gente vai continuar vendo uma força muito grande do Minha Casa Minha Vida. O que a gente pode apostar são imóveis voltados, majoritariamente, a maioria do nosso mercado vai ser voltado para primeira e segunda moradia e alto e altíssimo padrão. Por quê? Porque você vai depender menos de flutuações de Selic e de qualquer outro tipo de taxa. Porque programas sociais, Minha Casa Minha Vida, eles vão continuar tendo subsídios, e luxo e alto luxo são produtos que não têm crise, falando no português bem claro. A gente tem que olhar mais na lupa para produtos hipersegmentados. Então, a tendência para 2025, 2026 e mais para frente é que a gente volte o olhar para produtos menores. A regra vai ser a gente começar a ter produtos mais enxutos, voltados para um desejo muito específico e para uma velocidade de vendas rápida e alto valor agregado. Aqueles grandes empreendimentos com todo tipo de apartamento, 1, 2, 3, 4, isso vai acontecer? Vai acontecer. Mas quando a gente olha para o mercado de uma cidade inteira, ele não vai representar 3% do mercado. Isso é exceção, não é a regra.